nosso bate-papo de hoje é com o jornalista Alexandre Gonçalves, formado em jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com especialização em convergência da comunicação pela Faculdade IBES. Foi professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também da Faculdade IBES. Atuou em diversos veículos de comunicação ou de imprensa, como a RBS TV, a NSC TV, a RIC TV Record, a NDTV, foram essas mudanças de nome, né? A TVE do Rio Grande do Sul, a FURB TV e a Rede OM, além de rádio, jornal impresso, assessoria de imprensa e campanhas eleitorais. Desde 2008, é o editor responsável do Informe Blumenau, que começou como um blog e, a partir de 2015, se transformou num site que prioriza notícias políticas, com informação e opinião. E é isso que o Alexandre vai trazer para nós hoje. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Roberto. Obrigado pelo convite. Estou realmente muito feliz de estar aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, mais de 20, 25 anos, e sempre tivemos um relacionamento de muito respeito e até de uma certa afetividade, apesar das diferenças futebolísticas. Verdade. Será que nós vamos entrar nesse assunto? Eu acho que é mais ameno, a gente devia ir por aí. Alexandre, nós temos essa relação, mas eu quero te agradecer muito. Eu ia deixar para o final, mas vou começar te agradecendo pela presença aqui, porque para nós tu é um mestre da comunicação. E nós aqui estamos fazendo o que a internet permite, né? Que é conversar com as pessoas e levar a opinião dessas pessoas a um grupo maior de amigos. E tu nos dá essa oportunidade de conversar na tua área, que tu domina, conhece, na tua avaliação política, né? Que às vezes tu é quase um mago da avaliação política. Menos. Isso nos ajuda muito. Essa tua camisa vermelha, ou meio rosadinha, é uma deferência ao meu Internacional? Não, essa camisa é rosa, para deixar bem claro, não tem nenhum problema, se bem que eu adoro o vermelho, mas foi a única camisa de manga curta que eu achei no meu armário para poder vir dar essa entrevista. E você também está muito bem de camisa azul e branco para combinar aí com a Celeste Uruguaia, com o Grêmio Porto Alegrense. Eu quis te homenagear. Obrigado. Até porque feliz. Eu tento te compreender com essa formação toda, né, com esse conhecimento, com esse currículo. Como é que tu virou gremista? Não sei se isso é uma herança, uma promessa de família, mas enfim, né? Mas cada um com as suas preferências. É um assunto que a gente pode entrar porque também é bem interessante. Os nossos times esse ano foi um sobe e desce, né, de emoções. Mas o Grêmio está num lucro danado. Tá. Mas terminando o ano num lucro danado. Chegou um momento que o sonho esteve bem perto, né? Deu uma escorregada. Tá sonhando ainda? O sonho não acabou. Olha, já ouviu falar isso? Esperançoso. Ai. Tu é do Rio Grande do Sul mesmo? Eu sempre digo que depende da piada, porque o catarinense gosta de fazer muita piada com o gaúcho. E eu, na verdade... E vice-versa, né? E vice-versa. Mas eu, na verdade, nasci no Rio de Janeiro e me criei em Porto Alegre. Eu fiquei até os 5 anos no Rio de Janeiro. E toda a minha formação foi em Porto Alegre, mas eu sempre tive uma relação muito afetiva com o Rio de Janeiro, praticamente até os 18, 20 anos, todas as minhas férias de inverno e de verão eu passava no Rio de Janeiro com meus avós, então eu tinha essa relação, mas eu me criei, minha formação foi em Porto Alegre, em Ipanema, depois no bairro Bonfim, e no Rio também tive essa relação muito afetiva, morando em Copacabana, no Posto 2, então... mas é por isso que eu digo que depende da piada. Se o cara está fazendo piada de gaúcho, eu digo que eu sou carioca. E o teu sotaque às vezes é difícil de distinguir, né? Mas ele é bem uma mistura. Ele eu entendo que ele é bem gaúcho, mas também é curioso, porque eu estou há mais tempo em Santa Catarina do que em qualquer outro lugar. Né? É o meu caso. Eu estou aqui desde 93, então se contar eu já era para estar com outro sotaque. Mas felizmente ainda não peguei nem o sotaque Catarina, nem o manezinho, tá tudo certo. Eu cheguei em 77, não faz muito tempo, né? De onde veio a vocação para o jornalismo? Eu tinha uma vocação que eu queria, aquela coisa fantasia de criança, eu queria trabalhar em cinema, em arte, aquelas coisas todas.
E desde o começo eu vi no jornalismo o mecanismo que pudesse fazer isso, né? Era uma coisa muito de criança, não tinha muita objetividade nesse pensamento. E à medida que eu fui crescendo, foi estabelecendo essa questão do jornalismo, eu não pensei duas vezes. Só que antes do jornalismo eu tive uma passagem que eu acho que foi fundamental para mim como jornalista, na sociologia, nas ciências sociais, porque era muito difícil eu passar na época na Federal, a gente não tinha condições de fazer outra faculdade na época, e eu, em vez de tentar o jornalismo, eu tentei primeiro ciências sociais, fiz 3 anos na Federal do Rio Grande do Sul, aí consegui passar, mas depois ali eu vi que eu precisava realmente fazer o jornalismo, e aí tentei na Unicinos, que era mais fácil de passar. Depois, lá pelas tantas, consegui famoso crédito educativo e consegui me formar. Então, eu sempre tive essa vontade. As pessoas perguntam, tu já pensou em ser outra coisa? Não, eu sempre me vi trabalhando em comunicação. Nunca me vi, nos sonhos de adolescência, trabalhando em televisão. Isso é muito louco, porque toda a minha carreira foi em televisão. Mas quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser jornalista da Folha de São Paulo, de uma Veja. Eu queria escrever para grande revista, grandes reportagens. E eu, inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu morava com alguns amigos que eram músicos. E esses amigos, na casa dele não tinha televisão, era muito louco, era só música, então eu não gostava, era meio avesso a questão de televisão. Entrei na faculdade, aí com esse pensamento de escrever, me encantei logo depois pelo rádio, e na reta final do curso me encantei pela televisão. A minha irmã tinha voltado dos Estados Unidos, tinha comprado uma câmera que era uma coisa que poucas pessoas tinham, VHS, era uma câmera, né? Pouquíssimas pessoas tinham. Isso que ano, mais ou menos? Isso nós estamos falando 85, 86, né? Eu me formei em 89. Então, quando essa minha irmã comprou isso, eu comecei a olhar com outros olhos, e tanto que meu primeiro emprego, né, um ano antes da formatura, foi montar uma produtora de vídeo, VHS. Fazia tudo, né? Ninguém fazia muito isso, né, Roberto? Casamento, formatura, festa de 15 anos, aniversário de criança. Eu nunca me esqueço o primeiro aniversário de criança que eu fui, né? Eu não tinha luz, eu não sabia como fazer as coisas. A mãe ainda disse assim, tu não traz luz? Eu digo, não, essa câmera é ótima. E aí depois eu digo, bom, eu preciso levar luz. Daí fui me aprimorando e tal. Então fui aprendendo muito e filmei tudo quanto é coisa que tu possa imaginar nessa carreira, e também aí no meio dessas coisas começaram a aparecer trabalhos mais profissionais, que aí eu pude usar o jornalismo, fazendo roteiros, né? Fiz esse trabalho para Gerdau, para Grale, na Expo Inter, então comecei a fazer alguns roteiros, e aí eu já estava muito voltado para a televisão. Os 3 anos de sociologia influenciam no jornalista, né? Fundamental, Alexandre Gonçalves. Muito. Eu acredito que se todo mundo, se as pessoas tivessem oportunidade, deviam passar pelo curso de ciências sociais ou outros cursos da área de humanas, história, para entender e poder contextualizar. Então, graças a isso, a gente consegue ter uma contextualização melhor, um entendimento melhor aí da formação da sociedade, da organização da sociedade. É que algumas pessoas não querem ter essa formação diferente, essa visualização diferente das raízes do problema. Hoje existe um pragmatismo na visão das pessoas, que tudo tem que ser resolvido de forma mais simples e objetiva. E recentemente, né, se criou um mundo da pós-verdade, né? Se criou questões que já estavam fazendo parte da sociedade, passaram a ser questionadas. Então, foi um retrocesso tamanho de um bonde. Então, voltando à pergunta das ciências sociais, eu acredito que ela me deu um embasamento muito importante para eu me tornar a pessoa e o jornalista que eu me tornei. E como Alexandre Gonçalves veio parar em Blumenau? Pois eu tinha um sonho, porque eu tinha essa produtora de vídeo lá em Porto Alegre, que eu me formei, e eu ganhava bem, estava me virando bem, era guri novo e tal. Mas eu tinha o sonho de trabalhar em redação, e ali eu não estava trabalhando em redação, mas eu estava ganhando bem. Minha mãe tinha falecido, eu tinha um relacionamento, tinha um lugar para morar,
Mas nesse relacionamento a gente acabou fazendo um passeio para Florianópolis de moto e eu digo, bom, aqui que eu tenho que morar. E de uma hora para outra eu larguei tudo. Eu tinha uma economia para ficar 90 dias, fui morar na Lagoa da Conceição, não era pouca coisa, né? Tinha dinheiro para 90 dias e fui batendo nos lugares para pedir emprego. Né? Na RBS, no SBT, ia lá e já dizia formado, diploma debaixo do braço. As pessoas, né, ia lá, batia num lugar, batia no outro, né? Tinha algumas referências, né, mas pouca gente, né, que eu não conhecia, assim. E na terceira tentativa numa emissora, eu encontrei com o cara certo, na hora certa, no corredor certo, e ele disse, tu sabe? Eu digo, sei editar. E aí começou, ele disse, não, então tu vai começar a trabalhar aqui. E foi uma experiência maravilhosa, foi com o Moacir Pereira, né, com o Roberto Alves, com o Miguel Livramento, um timaço ao vivo, um troço. E máquina de escrever, aquela coisa assim. E eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa ilha de edição, eles me deram as fitas para entrar e tal, eu não sabia o que fazer, Roberto. E aí tem um editor, que era o editor que operava, que é um cara muito gente boa, o Alex. Ele disse assim, eu vou te falar como o fulano, o Rock, que era o meu antecessor, fazia. Ele fazia assim, ó, ele botava aí a fita, anotava e tal, me dava e eu ajudava ele a montar. Eu digo, puta, então vou fazer isso. Se o cara que era bom fazia, então vou fazer. Então acabou tendo essa experiência. E aí foi uma experiência porque foi a experiência do Collor. E aí tudo tem relação com política, futebol. A minha vida é muito permeada por essas coisas. 89, 90? Não, um pouquinho depois. 93. 92 foi o impeachment. 93 foi o impeachment. Impeachment, 93. 92, 93 foi o impeachment. Mas, quando eu fui trabalhar na emissora, era a RCA TV, ela foi comprada pelo Grupo OM. Não sei se tu te lembra do Grupo OM. Não lembro. O Grupo OM é a Organização Martinesa, era um grupo de televisão do Paraná. Falecido deputado. Que era o grupo que o Collor queria fazer para fazer o contraponto à Rede Globo. Aí começou a queda dele. Começou a queda dele, mas antes disso, por exemplo, o Galvão Bueno saiu da Globo para ir trabalhar no Grupo OM. Então, o grupo começou a se fortalecer e entrava muito dinheiro, publicidade. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos um jornal ao meio-dia e um jornal de manhã. Depois a gente criou um jornal às 6, depois a gente criou um jornal às 11. Qual é uma emissora local que tinha 4 telejornais? E era muito dinheiro, mas daí começou o processo do impeachment, secou a fonte. A nossa equipe era muito hostilizada em Florianópolis, era muito chato isso, muito ruim, porque nós éramos profissionais. Eu nem tanto, porque eu sempre fui um cara de redação, de edição. Mas os repórteres eram hostilizados quando acompanhavam aqueles movimentos de protestos. Como acontece agora. Como acontece a Globo acaba sendo agora, vítima muitas vezes. É isso aí. E aí o que acontece? Secou a torneira, começaram as demissões, e aí, bom, fui ver onde é que tinha emprego, tinha uma oportunidade de emprego no SBT e eu fui conversar com o Roberto Azevedo, que é o colunista bem conhecido de todo mundo, aí um jornalista bem conhecido, está no SBT agora. Ele era o chefe da RBS. E o Roberto me disse o seguinte, olha, aqui não dá, mas tu pode escolher Blumenau, Joinville, Criciúma ainda não tinha, pode escolher quais são essas cidades. E aí tem uma coisa muito interessante que as pessoas muita gente não sabe, mas eu vim para cá porque quem me indicou para falar com o Roberto morava aqui em Blumenau, que era um cara chamado Paulo Costa. E o Paulo Costa, a gente fez a faculdade junto, a gente fez o trabalho de conclusão junto da faculdade. Então a gente tinha uma relação próxima. E aí quando eu vi aqui em Blumenau, tinham três pessoas... O Paulo é o assessor, que foi até pouco assessor da administração pública, né? O Paulo foi o secretário mais longevo da história de Blumenau. Desde a época do Décio Lima. Desde a época do Décio, deu um hiato com João Paulo, voltou com Napoleão, estava com o Mário, é a pessoa que tem a maior memória da prefeitura, dos números, e ele largou o jornalismo muito cedo, ele foi o secretário de comunicação do Décio, mas ele largou o jornalismo muito cedo e se especializou em planejamento, então ele é um cara... Então, naquele momento, para onde é que eu vou? Naquela época, a minha esposa estava grávida de 8 meses, a gente estava sonhando em morar, nós morávamos nessa época na Barra da Lagoa, a 600, 500 metros da praia, numa casinha que a gente sonhou, e a nossa vida deu uma guinada, e aí a guinada maior, porque eu era um cara de bastidor, eu sempre fui editor, e o Roberto disse assim,
Só que lá nós vamos mudar o modelo. Tu vai ser o editor responsável e o apresentador. A gente não tem isso na rede. E eu nunca fui apresentador na minha vida e nunca sonhei com isso, não tinha essa fantasia. Então eu me lembro que eu ia trabalhar em Florianópolis com camisa poída, camisa rasgada, e do nada eu tive que usar terno e gravata full time aqui em Blumenau. E comecei a apresentar, foi muito padrão RBS, né? Que era uma grife... Padrão RBS, só tinha RBS, era quase 90% da audiência. Tem uma história muito interessante que não fui eu responsável, mas eu fiz a campanha para o Jornal de Santa Catarina da época, da maior audiência da história de uma emissora da RBS Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque nós conseguimos assim uma façanha de 92% de share. Eu insisto que não era da minha gestão, eu só fiz a propaganda, porque a pesquisa foi feita num período anterior, né? Então, mas mudou minha vida de perna para o ar. Não tinha teleprompter, era uma tragédia, eu apresentava muito mal, eu nunca me achei um grande apresentador, nunca me achei, né? Mas ali o começo as pessoas tiveram muita paciência comigo, e é gozado porque ainda hoje tem muita gente que lembra de mim naquele período, e nós estamos falando de 94, 95 e 96, foram os 30 anos que eu tive lá. E tu teve passagem pelo Jornal Santa Catarina? A redação do jornal? Não tive passagem, e aí é outro barato assim, porque apesar da gente ser do mesmo grupo, a gente, eu vou usar essa palavra, mas essa palavra é um pouco forte, a gente se odiava, mas não se odiava porque tinha uma competição muito forte, né? Então, depois eu virei coordenador, virei gerente de jornalismo na RBS, então a gente, tipo assim, se eles tinham furo, eles não nos passavam. Era assim? Claro, e quando a gente dava um furo, eles reclamavam, e quando a gente tomava um furo, eu reclamava. E aconteceu várias vezes isso, né? Mas assim, isso eram umas chefias. Porque depois, quando tinha noitada, encontro, todo mundo né? Todo mundo jogava no aí mesmo time. Aproveitavam para tirar onda, te furei. Mas tinha uma competição muito, muito, muito grande. Pegasse alguma redação de jornal? Jornal impresso, a redação que eu peguei foi a da Folha de Blumenau. Porque foi o que mais mudou nos últimos 30 anos, foi uma transformação completa, absoluta, né? A tua época eles montavam com a folhinha de papel, um estilete, colava, mas a montagem do se jornal. Tu pegar, e a comunicação? Olha aqui como é que nós estamos fazendo isso aqui. Um celular, uma microcâmera, um outro celular... Olha a transformação. Quando eu comecei o portal Informe Blumenau nesse formato profissional em 2015, a primeira coisa que eu fiz foi comprar 3 câmeras profissionais. Comprei. 2 anos depois eu vendi. Para quê? Se o celular hoje, com as qualidades que tem, com a qualidade que tem... Então, assim, hoje a gente está vivendo uma transformação sem precedentes. A televisão, né? A televisão a gente não conseguia fazer vivo. A gente o técnico tinha que ir 2 horas, 3 horas antes e ver se tinha o lugar que a gente queria fazer vivo, tinha vista para antena, porque se não tivesse não dava. Era surreal, mas era assim. Pô, mas isso nós estamos falando do século passado? Não, nós estamos falando de 2010, tempo, né? 2009, 2008, por exemplo, não tinha celular gravando tragédia. E quase tudo isso feito sem computador, na máquina de escrever, né? Não, nessa época já tinha bastante. Ali em 90 já tinha, começou com o Collor começou a... mas assim, quando eu comecei na RBS, estava começando o computador. Eu me lembro que a gente operava o computador. Isso 93, 94, então? 93. Eu conto uma história também interessante, tu vai lembrar talvez da pessoa. Eu fui uma das primeiras pessoas em Blumenau, por conta do cargo, não que eu fosse grande coisa, mas por conta do cargo, a ter um telefone celular. Que quem ofereceu para a RBS, ofereceram uma para o diretor comercial e um para mim, foi o Caleb Zanis, que era o cara da Telesc, que ficava na Ponta Aguda. Era o gerente regional. Era o cara, assim. Então, e era maluco. Foi vereador, uma figura extraordinária. Que era um trabuco desse tamanho. Sim, eu lembro, Motorola, né? Era uma arma também, né? Esse meu era o Gradiente. O Gradiente. Primeiro. E era um troço que não adiantava muita coisa, porque tu também não tinha muita gente para ligar, e tu também não conseguia ligar, né? E era caro, né? E quem recebia pagava também, né? E era caro. Então,
tu vê, quando eu cheguei, era o negócio o fax era a grande mudança. Né? Que coisa, né? E parece bizarro a gente estar falando isso, mas não é. Então teve uma transformação sem precedentes, né? Quando eu trabalhei na Rede OM, lá em Florianópolis, é isso. A gente batia a lauda numa máquina de escrever e passava para o Xerox, e isso passava numa máquina ali para as pessoas verem, né? Então, hoje a gente toca no celular, não tem mais papel, não tem mais nada. São as coisas boas, né, da tecnologia. Eu tenho a impressão que o ápice da tua carreira na televisão se deu na RIC Record, porque ali também tu montou um timaço e conquistou, mesmo com disputa com RBS e tal, SBT, vocês conquistaram aqui uma audiência em Blumenau, principalmente no Jornal do Almoço, uma audiência fantástica. Sim, tem duas coisas que para mim marcaram muito minha carreira. A minha passagem pela TVE do Rio Grande do Sul, foram 4 anos, né? Num período de muita efervescência política no Rio Grande do Sul. Foi o período que o Olívio Dutra assumiu o governo. Eu estava do primeiro dia da posse até o dia que ele saiu. Comecei como apresentador, depois editor, apresentador, fiz vários programas, entrevistei quem tu possa imaginar do mundo político, gente do Brasil, gente de fora, Garotinho, Dilma, Lula, pessoas assim, entrevistas longas, entrevistas maiores. E como a gente não tinha amarra comercial, a gente podia fazer muita coisa. E naquela época, o governo, né, entendeu que a TV devia ser o contraponto às emissoras comerciais, em especial a RBS, que tinha uma ojeriza ao Partido dos Trabalhadores. Então a gente criou um modelo de jornalismo que não era panfletário, mas que abriu voz para muita gente que não tinha. Movimentos sociais, movimentos orgânicos. Então, muita gente que não aparecia na televisão comercial acabou se vendo nesses 4 anos do Rio Grande do Sul. Então, e eu tive a satisfação de coordenar as transmissões, por exemplo, de 2 Fóruns Social Mundial. Eu participei de um. Tu sabe o que era aquela efervescência do mundo. E a emissora oficial do Fórum Social Mundial era a TVE do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu participei de 2001. Acho que pode 2001. Pode ser 2001, teve 2002, 2001 e 2000. Então aquilo ali para mim foi muito importante. Teve uma coisa que aconteceu que foi muito louco, porque estava acontecendo o Fórum Social de Davos, né, que acontecia na mesma época, e nós fizemos uma transmissão com toda a dificuldade entre o pessoal do Fórum Social Mundial e o pessoal do Fórum de Davos, Jorge Soros, a Hebe Bonafini, que era a mãe das Plazas de Maio, e aí foi muito bacana, porque eu fui o cara que ficava na televisão e deixava eles conversarem, né? Entendeu? Eu não interferia na coisa deles, mas quando tinha alguma coisa, eu que interferia. Então, inclusive, eu acabei aparecendo na Globo News por conta disso, porque era um fato, os caras do campo progressista e do campo liberal estavam se conectando, né, quando a gente não falava em conexão. Você chegou a cobrir a ida do Hugo Chávez a Porto Alegre? Porque eu estive nesse fórum, acho que foi 2001, 2000. Agora minha memória me trai, eu não me lembro do Hugo Chávez ter ido, realmente não lembro. Mas se ele foi, certamente eu cobri, né? Como eu disse, não era um cara nunca fui um repórter, né? Eu sempre fui um apresentador, um entrevistador e um coordenador, né? Então, e a RIC Record aqui em Blumenau? E aí a RIC Record. Bom, esse também é o segundo trabalho que mais que me deixa feliz, porque a gente começou do zero. Aqui pertinho, aqui no Vitor Conder, era uma equipe muito pequena, numa parceria com uma produtora de vídeo, a Lince Vídeo. Mas todo mundo se destacou daquela equipe, né? Sim, mas ninguém sabia fazer aquilo, o cara mais experiente era eu. O Emerson Luiz, e aí quando eu cheguei para trabalhar, quando eu fui, né, quando fechamos o contrato, tinha alguns nomes já mapeados. Eu disse assim, eu posso definir equipe, eu conheço a tribo aqui, deixa eu dar uma prospectada e tal. Aí, não, então tá, mas a gente negocia, então tá. Por exemplo, o cara do esporte era outro. O cara da comunidade tinha dúvidas, né? Então tinham várias coisas e a gente foi prospectando. Aí eu conversava, tá, mas nós estamos pensando em contratar esse aqui. Ah, mas o bom é o outro, o bom é o outro. Então assim foi se criando daí o Emerson.
O Emerson era um cabeludo que não sabia o que fazia na frente da televisão. Ele era um cara que estava começando no rádio. Mas entendia do esporte amador, né? Ele entendia muito, mas ele era muito novo. Né? Nós estamos falando de 2004, então olha, nós estamos falando de 20 anos. Então ele era um cara de rádio, né, cheio de vício. Aproveitasse algumas pessoas da TV Galega também, acho, né? Aí a Viviane Wagenknecht, aí veio o Alexandre José, aí já tinha uma equipe, começamos muito pequenininho, era SBT. Era muito interessante que a gente... Eu confundi, então não foi na Record, era o SBT à época. Mas era a mesma coisa. Mas começou como SC-SBT. Nós começamos com a bandeira do SBT. Aí a primeira transmissão foi no final de 2004, dia 11 de dezembro de 2004 foi a primeira transmissão, com os prefeitos eleitos da região, João Paulo Kleinobin, o Milton Obos, o Ciro Rosa de Brusque e o Jandir Bellini de Itajaí. Um programa especial com eles no estúdio. E aí, a partir de 2005, a gente começou. E a gente procurava as pessoas, na Polícia Militar, bombeiros, autoridades. E as pessoas, quem são vocês? É RBS? É RBS? A gente chegava, olha ali a RBS, olha a RBS. Porque não tinha outra emissora aqui. Né? Então a gente depois conquistou um espaço e reconhecimento, né? Depois começamos engatinhando, pequeno, investindo, pequeno. E aí, depois da tragédia de 2008, que nos deu uma relevância muito grande, eu sempre digo que a gente tinha uma missão e a gente cumpriu. A nossa missão era transformar o modelo da comunicação regional aqui no Vale do Itajaí. Eu acredito que a gente tenha conseguido isso. Mas depois de 2008, porque quando a gente começou aqui, nós rapidamente tínhamos quase 2 horas de programação local, a RBS tinha 17 minutos de programação local no Jornal do Almoço. E aí as pessoas começaram a ver que se queriam ver notícias de Blumenau e região, era com a gente, não eram com eles. E eles eram muito engessados, claro, eles tinham a concorrência, eles eram melhores, sempre foram com uma qualidade incontestável. Mas um padrão que não permite muita opinião, comentário. Porque não tinha contraponto para fazer, para dizer assim, bom, ninguém fazia diferente, e nós começamos a fazer diferente. E depois de 2008 nós atingimos uma relevância tão grande que em 2009 e 2010, pela primeira vez na história, se bateu uma emissora da RBS em Santa Catarina. E fomos nós, e nós fomos várias vezes. Conseguimos. E tanto que isso acabou mexendo com o padrão, a RBS passou a transmitir todo o Jornal do Almoço aqui, saíram da bancada, eu me lembro do Joelson, um cara maravilhoso, que é nosso amigo e tal, ele tendo que caminhar. Ele sempre muito formal, se né? quebravam muito, porque eles não estavam acostumados com isso, depois pegaram a manha, né, e foram embora e tal. Ele é radialista também, o Joelson, né? Ele é radialista, e o Joelson é uma coisa interessante, lá que eu falei da rede OAM, eu e ele trabalhamos juntos também. Essas pedras já se encontraram lá. Por acaso, não tínhamos relação, mas trabalhávamos juntos, tínhamos respeito, eu era editor, ele era apresentador. Desse teu time ali, muita gente depois foi aproveitado na RBS, em outros... muita gente fez muito, todo mundo mais ou menos, mesmo o pessoal da retaguarda, todo mundo foi para outra emissora. A Angélica Sattler, que também era uma menina que nós pegamos aqui, foi repórter da Globo, foi repórter da Record Nacional, muita gente com muito sucesso, muita gente fez muito trabalho. E a gente mudou, então, a forma de fazer comunicação. Foi um período muito rico, período muito bacana, né, para mim, muito positivo, de liderar essa equipe, começar do zero, sabe, as pessoas, ninguém não sabia, e ganhar o reconhecimento da comunidade de Blumenau, isso. Então, até hoje, né, a gente criou um modelo, aí veio Peninha, muita coisa bacana que a gente foi construindo. Até nós chegamos até que ano tu ficou na TV aberta? Eu fiquei até 2015. Pois é, mas aí no auge, de repente... Alexandre Gonçalves decide, não, eu vou deixar a TV aberta e vou fundar um blog, site. Não, o Alexandre Gonçalves não decide nada, decidiram por mim. Decidiram por ti. O que acontece? Em 2008, quando eu comecei a dar aula no IBS também, eu montei um blog porque eu também tinha a Folha de Blumenau, eu queria escrever sobre política, porque televisão... E o digital estava começando, né? Era uma novidade, engatinhando, né? Mas estava começando. Ele deu a gente precisa fazer um recorte, o boom do digital deu a partir de 2010, quando
surgiram esses brinquedos, esses smartphones com tecnologia 2G, 3G, 4G. Aí começou o boom das telas, em 2009, 2010. E aí eu tinha esse blog, né, porque eu queria escrever, mas não tinha compromisso, escrevia quando queria e tal. Aí cansei, parei, 2012 teve eleição, voltei também, tá, me incomodava um monte, porque na televisão a gente não era eu, né, não era um cara agudo de ter que, né, então, e aí o que acontece? Tudo muito bem, lá em 2014, 2015, tinha um processo de treinamento muito forte com algumas lideranças da Record, eu era um deles, né, tinha claramente uma situação de me levar para outro cargo, né. Teve uma oportunidade de eu ser gerente em Florianópolis, mas eu estava bem aqui, então eu disse para ele, olha, para eu ir tem que ter uma condição muito mais favorável que eu tenho hoje. E eu tinha uma condição financeira favorável, por uma série de circunstâncias, Roberto, aquela coisa, jornalista não ganha bem, né? Mas por uma série de circunstâncias eu acabei tendo um bom salário por duas situações que eu tive para sair da emissora, e a emissora decidiu me bancar porque ela achou que era importante para ela me ter no time. Então eu estava sendo preparado para uma outra função e lá pelas tantas se decidiu por uma outra situação. E aí eu já previ que eu ia perder o emprego, né? Na verdade, é uma coisa surreal, que eu fui demitido e voltaram atrás, uma coisa que, com todo respeito, é a cara, né? A cara da empresa, assim, me demitiram. Falta de planejamento total. Né? Voltaram atrás, mas ali eu já senti que já ficou aquela marca do pé na minha bunda, né? Vou me preparar aqui. E aí eu vou me preparar. Então aquilo ali foi doído, mas também foi uma situação que eu consegui me perceber que eu tinha que me reorganizar. E aí eu vou fazer o quê? Bom, eu tenho um portal, aí tinha todo aquele processo do Santa perder seus colunistas políticos. Eu ia falar sobre isso, que o Santa também, nesse período, se eu não me engano, ele já começou a abandonar a impressão, né? Eu acho que a impressão... O jornal impresso foi um pouco mais ainda. Eu acho que a impressão não, mas o que ele passou por mudanças. Ele começou a diminuir a questão política. Então, se eu não me engano, ali foi a gota d'água. Dispensou praticamente todos os colunistas. O Fabian Lemos, a Dani, o Clóvis, então... E ali eu percebi um nicho. Bom, eu sei fazer isso. As pessoas me conhecem, porque eu sempre faço muito medir o debate, falo de política. Então, é aqui que eu vou tentar. Então, eu não queria sair da Record, por tudo que eu, né, principalmente pela condição financeira, pela projeção. Por outro lado, eu sempre digo que há males que vêm para bem, né? Eu não queria, acabei com esse tempo que eu te falei me preparando para isso, né? E depois eu digo, puta, que bom que eu saí naquela hora, porque depois a gente também viu... Hoje eu não teria condições, né, de trabalhar com uma série de circunstâncias que acabou. O jornalismo também se atrapalhou muito nos últimos anos, como a sociedade, como algumas coisas... Mudou muito, né? E também hoje a gente vê algumas posições que eu acho muito reacionárias, muito difíceis de aceitar. Então eu acabei saindo na hora certa, né? Com uma boa poupança, graças ao meu trabalho e tudo, e está tudo certo. E o Informe é um filho que deu certo, né? É um filho que deu certo, né? Estamos aí já, né, há 8 anos nesse modelo. E hoje faz opinião na questão política em Blumenau. Todo mundo do meio político lê o Informe. Isso não tem como negar. Não, bastante gente lê. É muito cruel, né, Roberto? Porque assim, se a gente pegar a nossa comparação com os outros sites que tem aí na cidade, nós temos muito menos audiência, porque as pessoas gostam de ver polícia, gostam de ver acidente de trânsito. E eu, desde o primeiro momento, eu digo, olha, eu não vou trabalhar com isso. É um público diferente, né? É uma opção, né? É uma opção, mas é uma opção que também, por outro lado, te gera uma audiência muito grande, né? Então eu nunca quis apostar nesse público por duas coisas. Eu já não gostava muito, não são assuntos que me atraem de estar investigando, e eu tinha uma percepção que se eu fizesse isso, eu ia virar refém de mim mesmo. Porque o cara que quer fazer isso, trabalha feito um condenado, né? Trabalha muito, porque tu tem que estar em tudo quanto é lugar e tal. A gente vê colegas, né, temos amigos, os caras não tem hora, não tem isso. Na madrugada, às vezes. Então, assim, isso para mim já não serve mais. Então, eu cada vez mais eu tenho uma tese que
a comunicação é nicho, é segmento. Em que tu vai apostar? Eu vou apostar em tal coisa. Então vai, mira. Não tenta abraçar o mundo. Tem alguns portais que abraçam o mundo, mas eu acredito sempre no segmento. E foi isso que eu apostei. Tu falou aqui de en passant sobre a questão do jornalismo um pouco reacionário, que na verdade a gente sabe que tenta representar o interesse também do patrocinador. Como é que é fazer um jornalismo independente, que no meu ponto de vista o Informe é isso, e não alinhado a essa corrente hoje majoritária do pensamento majoritário de direita na nossa região? Não é fácil. Se tu pegares, fizer uma rápida pesquisada, tu vai ver que os principais colunistas políticos de Santa Catarina, os analistas, não estão em veículos grandes. E essa posição interfere também na questão de patrocínio, né? Porque, o que acontece? Por que isso, né? Então tu pega o Piara, Marcelo Lula, o Adelor, a Maga, né? Eu, alguns outros. Então, estão em portais independentes. Agora, não é simples, não é fácil. É que mudou o modelo de jornalismo completamente. Então, quando eu trabalhava na Record, por exemplo, que tinha chegou a ter 33 pessoas na redação num determinado momento, eu, por exemplo, eu era o para-choque de muita coisa. Reclamação de A, reclamação de B, parava em mim e eu não levava adiante, eu protegia o grupo. Mas eu tinha um diretor, eu tinha um gerente lá de Florianópolis, então eu também tinha um grupo que me blindava. Não, hoje o peito é meu, né? O peito é meu. E o jornalista Alexandre Gonçalves enfrenta às vezes essa insatisfação? Alguém liga, não gostei disso, tô chateado. Diariamente, diariamente. Xingamento, chega a ouvir? Não, xingamento. Essa semana mesmo, uma pessoa que eu tenho respeito, uma pessoa que é pré-candidato a alguma coisa ano que vem, me desancou no meu Zap. De uma forma muito grosseira e muito leviana, né? E eu disse, não deve ter lido direito, não está entendendo direito. E foi muito... Então não tem problema, Roberto, o que eu vejo assim, Alexandre, tua matéria está errada, tua matéria está equivocada, tu tá falando uma coisa que não é bem assim, eu quero dar uma outra versão para isso, teu texto tá ruim, tudo certo, faz parte do jogo. Agora, não baixa o nível. E aqueles comentários abertos ao público, já teve gente que chegou ao ponto de dizer, não, esse aqui eu vou ter que bloquear, vou ter que excluir, chegou o limite? Não, muito. De novo, mudou a regra, é muito louco assim. Eu tive vários processos, Roberto, e eu perdi um que me custou muito caro. E aí esse que eu perdi foi lá em 2012, e aí é muito interessante isso. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha essas loucuras, não tinha. E aí o que acontece? O chat do site do Informe Blumenau virava uma briga, todo mundo ia ali para brigar. E eu tinha uma política que eu deixava muito claro, é o seguinte: se o Roberto não gostou de uma coisa que alguém escreveu, eu na mesma hora tirava. Eu tinha isso como política. E aí, duas pessoas que eu nunca falei nada, que eu nunca escrevi nada sobre eles, coincidentemente, 2 Alexandres, duas pessoas trabalhavam na prefeitura de Blumenau, eles me processaram porque era uma postagem sobre 2, 3 vereadores, e nos comentários as pessoas botavam, mas o fulano lá que é o sacano, e eu realmente não vi, e essas pessoas não me procuraram para tirar isso. E aí tu respondeu pelo veículo. Aí o que acontece? Os 2 me botaram no processo, e aí olha que louco, daí a questão da justiça. Já era para pedir liminar, para tirar e tal, já perdeu aqui, na mesma hora, e o outro foi pro processo, né? E eu já tinha tirado na mesma hora, porque isso, eu não tinha me dado conta, era um chat, assim, das pessoas reclamando. E o teu objetivo não é ofender ninguém, tá vendo? Não era, e fora que eu nem conhecia essas pessoas, entendeu? Eu não conhecia, não conhecia as pessoas. E aí lá pelas tantas,
Esse aqui que seguiu o processo em primeira instância, ele perdeu, ele ganhou, ele perdeu, daí fomos para a segunda instância, perdeu de novo, estamos tranquilos. Só que aquele que já tinha ficado de fora, na liminar, ele recorreu à segunda instância. E aí eu ainda perguntei para o meu advogado, temos algum problema? Ele disse, não, vai cair na mesma vara, nós ganhamos de 2-1. Não é que trocou um juiz, eu perdi de 2-1. 11 mil. Um dinheiro que me castigou, porque eu não tinha esse dinheiro, foi... Né, quando na época o dano moral eles qualificavam em valores mais altos, hoje reduziu um pouco. E aí depois, então assim, ponto. Então hoje no site eu modero tudo, no site eu modero, né? Então eu evito preconceito, eu evito isso, eu evito aquilo. Agora nas redes sociais eu não modero, porque ali é a responsabilidade do cidadão, ele está botando com a cara ali, então ele que se responsabiliza. Eu não entendo como é que alguém vá por uma rede social ofender, xingar as pessoas. Mas como tem, né? Não, é o que mais tem. Não, né? Eu sempre falo, eu já avisaram que tinha que currar minha família, que tinha que tomar um tiro nas costas, na cara, um monte de coisa, um monte de agressividade. Por matéria, às vezes nem opinião, matéria. Não, e muitas coisas as pessoas não entendem qual é que é, o que está posto. As pessoas vão na manchete, vão num determinado ponto. Eu entendo que isso é muito, muito, muito lamentável. Já fez amigos na vida de jornalista, fazendo cobertura política nesse meio? Tem amigos ou a amizade dura até a primeira crítica? Não, vamos tentar subverter. Eu tenho pouquíssimos. Eu não tenho inimigo, mas eu tenho poucas pessoas que teve um atrito mais sério, né? Felizmente, Roberto, assim, por exemplo, tu já fosse um cara da política, nós já tivemos embate. Provavelmente tu já não gostou de alguma coisa que eu postei, talvez eu já tenha não gostado de alguma coisa que tu falou, né? Mas só que isso sempre fez parte. Então, se tu pegar no geral, eu me dou com todo mundo. Me dou com esquerda, me dou com direita, me dou com centro, me dou com religioso, me dou com ateu, não tem problema. Mas alguém que tu já te dava, colega, tudo bem, amigo, tal, de repente ficou chateado por causa de alguma matéria? Ah, não, isso aconteceu, né? Mas, de novo... Passa também o tempo? Passa e tem que ter... Tudo depende do nível das questões. Uhum. Eu falo agora menos, mas o prefeito Mário, né? O prefeito Mário é um que vira e mexe, me ligava e a gente tinha embates muito bons, mas muito respeitosos, né? E, assim... mas não adianta, ele dizia assim pra mim, não adianta, não vai entrar na tua cabeça mesmo. Não, prefeito, não vai entrar na minha cabeça, a gente sempre falava, né? Mas sempre foi muito respeitoso. Ele é uma figura respeitosa. Não, é isso. Então, assim, eu senti que em alguns momentos ele estava pé da cara, né? Mas assim... É o direito, né? É o direito. Não, até aí tudo bem, não tem problema. Ele nunca me faltou com respeito. Nunca me faltou com respeito. Mas, entendeu? Eu tenho uma relação, esses dias aconteceu algum fato interessante. Na abertura da Festa Itália, eu estava ali fazendo meu trabalho e tal, e lá pelas tantas acabou ali o cerimonial, e quando eu vejo, está vindo o Renato Viana e o Mário conversando. Fazia muito tempo que eu não vi o Renato Viana. Verdade. E eles estavam vindo na minha direção, o Renato me viu, né? Me deu um abraço fraterno, me deu um beijo. O Mário também pegou e me deu um bom abraço e seguiram caminhando. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, quando eu vim morar aqui, o prefeito era o Renato. E hoje está aqui, o prefeito é o Mário. E eu acho que isso é uma qualidade, e eu acho que isso resume um pouco o que tu está me perguntando. Eu tive uma relação próxima com todos os prefeitos desde que eu vim morar aqui. Renato Viana, o Décio Lima, o João Paulo, o Napoleão e o Mário. Com quem eu menos tive relação foi com o João Paulo. E hoje eu tenho uma relação ótima com o João Paulo. De divertido, de falar bobagem, de brincar, de ligar e tal. Então, olha o espectro de políticos, de ideologia, de posições que são. E sempre tive uma relação muito boa com eles. Mas me atritei com o Napoleão, me atritei com o Mário, com o Décio, com o João Paulo, né? Com o Renato não me lembro tanto. Mas então faz parte disso.
Mas o que me incomoda é como aconteceu essa semana. Pô, a pessoa me xingar. Não, isso não. Daqui a pouco ele vai te dar um abraço fraterno. Alexandre, já que tu entrou no campo da política, eu gosto muito da tua leitura. Vamos pro futebol? Não, eu quero que tu dê essa informação para o nosso pessoal que está assistindo. Está quente o ambiente, a gente desligou o ar-condicionado, mas a conversa está boa. Sucessão municipal em 2024. Muitos dizem que tivesse reeleição, o Mário seria reeleito novamente, talvez até no primeiro turno. Tem uma boa aprovação, praticamente não tem oposição, a população não reclama muito do Mário. Por outro lado, há uma avaliação que dificilmente ele consegue fazer o sucessor, ou pelo menos continua patinando, né? Isso em pesquisas de avaliação, a candidata Maria, por enquanto candidata do Mário. Qual a visão do Alexandre com relação à sucessão? Quem saiu na frente? Quem tem mais possibilidade? Quem está nesse jogo? Vamos lá. Lembrando aquela coisa, nós estamos aqui há 11 meses de eleição. Há uns 7 meses para definição das candidaturas. Então, tem um mundo de coisa para acontecer e a política, tu sabe melhor que ninguém, ela vai numa velocidade... Capota, né? Vai numa velocidade enorme. Tu falaste do Mário, que o Mário é um prefeito bem avaliado, mas tem algumas coisas que a gente precisa ser, e realmente o Mário é bem avaliado. O João Paulo, quando terminou o segundo mandato, foi muito bem avaliado. O Décio também, Décio, quando terminou o segundo mandato, foi muito bem avaliado. Nenhum deles fez sucessor. Napoleão também. O Napoleão não. Uma outra situação, né? E o Napoleão não terminou o segundo mandato, e vale lembrar uma situação, e isso é muito importante também no processo eleitoral. O Napoleão, quando terminou o primeiro mandato, ele não estava bem avaliado. Ele não estava. Não vou votar no Napoleão, não vou votar no Napoleão. Mudou durante o processo eleitoral. Quem é o candidato? É o Jean Kumo de novo. Napoleão subiu. Porque tudo depende também do programa de televisão dele foi muito bem feito também, mas só comunicação. Mas só que é importante a gente entender que muitas vezes a gente está rejeitando ou apoiando o candidato, mas quando entra o candidato concorrente, daí tu começa a dizer, opa, para esse aqui eu prefiro esse. Então isso é pragmático. E o eleitor numa disputa municipal, ele é muito pragmático. Né? Ele tenta, essa talvez seja uma eleição que vai ter uma pitada de ideologia mais do que normal, mas normalmente numa eleição municipal tu quer o cara que é bom gestor, que vai resolver, que vai limpar a tua rua, que vai cuidar do ônibus, das situações ali. Tem alguém que já saiu na frente? Aí vamos lá para entender tua pergunta. Até um mês não tinha ninguém botado o time na rua. Aí o que acontece? O Partido Novo fez um movimento começando por Joinville, que desagou aqui, que eles já estavam em conversa, mas aí se deu a publicidade a essas conversas, o informe já tinha dado. Então, o Partido Novo vem com uma frente importante aqui, Vem com um candidato forte, que foi muito bem em 2020, foi muito bem, por muito pouco. Ele não foi para o segundo turno, e se tivesse ido, talvez a história fosse diferente, mas se não entra na eleição. E o Partido Novo vem numa construção interessante com dois partidos que têm história e têm currículo, que é o PSD e o União Brasil. Então, o Partido Novo sai com uma vantagem. E quando a gente fala em eleição, Roberto, assim, parece também que as pessoas, imediatamente as pessoas, tem que trocar, né? Tem que trocar. É inerente do ser humano. Necessariamente as trocas não são para melhor. Mas é inerente das pessoas, ainda mais do político, vamos trocar. Então, naturalmente, o Partido Novo entra nessa concepção de novidade, né? Perdão da redundância. Vai ter que explicar algumas contradições, porque o Partido Novo está quebrando os próprios dogmas para sobreviver, né? Dogmas que ele mesmo criou, ninguém criou para ele. Então, está ali o Partido Novo, o PT, que ainda tinha uma indefinição se a Ana ia ser candidata ou não ia ser candidata, já colocou então o time na rua. Bateram o martelo, um eleitorado importante, mas que não... Mas que tem um teto conhecido. Tem um teto conhecido, é isso aí. E aí a gente pensa duas situações. Bom, o princípio, todo mundo fala que quem tiver no 22 leva uma boa vantagem. O 22 é do Jorginho. Elegeu 10 deputados estaduais, 6 federais, senador, o governador... Mas não tem um candidato em Blumenau. Então quem é o candidato do 22 do Jorginho?
Será e quem que é não o candidato? Não, hoje não tem. Hoje não tem. Só balão de ensaio. Quantos balões de ensaio a gente já ouviu? E aí entra quem é o candidato do Mário. O Mário tem, em todas as vezes que ele fala, reafirmado: minha candidata é Maria Regina Soares. Mas ele fracassou na última eleição nos seus apoios. Por quê, Roberto? Vamos lá. Quem transfere voto? Bolsonaro e Lula. Só. Ninguém transfere voto. Ninguém transfere voto. Na história de Blumenau, nenhum prefeito transferiu voto assim. Então, na verdade, aquele processo de 2022 do prefeito foi uma aposta. Pode dar um cenário aqui, segundo turno, Bolsonaro e Lula, o candidato do PT e do PL? Não acredito. Acredito que pode ter um dilema bem interessante para o Partido dos Trabalhadores. Em quem ele vai votar no segundo turno? No PL ou no Novo? Do teu ponto de vista, o teto do PT não permite chegar ao segundo turno? Porque eu não visualizo uma quantidade de candidaturas grande como aconteceu na última eleição. Como aconteceu também na eleição estadual e na eleição municipal. A eleição estadual, por que o Décio foi para o segundo turno? Porque o campo do centro e da direita se fragmentou e deu essa oportunidade para o Décio correr sozinho, né? Então foi isso. Eu não acredito que isso vai acontecer nessa eleição. Então, só para finalizar, precisa ver quem é que vem nesse grupo do Jorginho e do Mário. Precisa ver se os dois estarão juntos. É bem provável. E se estarão juntos, qual é o combo? Se a Maria Regina entra nesse combo. Não é improvável. Não é provável, mas também não é improvável. Então, e aí a gente tem mais um elemento que a gente não traz para a conversa, que é o deputado Egídio Ferrari. O deputado Egídio Ferrari é um nome muito lembrado e ele entraria numa seara que o promotor público Odélio Tramontim entra muito bem. Segurança, novo, né, juventude, né, renovação. Então, mas o Egídio Ferrari, como disse uma pessoa, ele não tem sangue nos olhos para ser prefeito de Blumenau nesse momento, o que eu acho muito certo. Mas daqui a pouco as circunstâncias o farão ser candidato. Agora, qual o contexto? Agora, se o Egídio Ferrari vem para a disputa, entra um outro elemento na disputa. E ele vem por onde? Pelo MDB que ele está acertado, ou será que ele não pode cair lá no PL também? Eu tenho a impressão que o governador tem uns 2 nomes guardados no colete. Tem, mas não tem nenhum nome garantidão, que se ele tivesse garantidão já tinha ido. Mas tem umas figuras que nós conhecemos que são lobos da política, sabe o que fazem. Sim, eu vou colocar nessa conversa aí o Ivan. O Ivan diz que não é, mas é. Então ele está aguardando, está deixando a coisa acontecer, mas é um nome que não dá para excluir da disputa. Eu não apostaria, não acredito que o Ivan vai ser candidato, e mesmo ele sendo candidato, eu não acredito que ele tenha um desempenho, com todo respeito, se o Ivan ouvir isso vai me xingar, mas com todo respeito, porque não há um consenso em torno do nome do Ivan. Mas as pesquisas colocam, até um pouco em razão do trabalho pessoal dele, mais uma soma do PL, colocam ele na disputa em igualdade com ele. Está embolado o campo. Se colocar todos esses nomes aí, fica embolado. Fica embolado, está faltando de novo, faltam 11 meses do processo eleitoral. E tem um outro nome, que, dependendo dos nomes que se coloca também na pesquisa, é o João Paulo, que pode até liderar a pesquisa em Blumenau. E nós já estamos descartando aqui o Napoleão, nós estamos descartando outros nomes. O Napoleão já disse que não é candidato. O João Paulo é uma coisa muito interessante, porque antes dessa história do BRDE dele ingressar no governo Jorginho Melo, o Napoleão foi muito emblemático. Em dezembro do ano passado, o João Paulo, ele foi em uma festa beneficente de Natal na Garuva. Ele foi numa festa na associação perto ali da minha casa. Era candidatíssimo. Era candidatíssimo. E eu sei que ele estava arregimentando pessoas para formar o grupo dele. Né? Aquele jeito dele, né? Se tem um dos políticos que são ensaboados, o João Paulo é mestre nisso.
E ele, né, vinha, mas ele falava depois, ele desligava o microfone, mas ele dava a entender que ele estava muito afim, né? O problema é ele querer, ele precisa ter muita garantia. Aí veio o episódio dele ser chamado para o BRDE e o Jorginho trazer ele para cá. Então ele já me falou com todas as letras: eu estou no barco do Jorginho Melo. Então eu estou no barco do Jorginho Melo. Agora, de todos esses nomes, o João Paulo é um prefeito importante, né, tal, mas de todos esses nomes, o João Paulo está longe de ser renovação. Perdeu a última eleição. Pode ter um teto também. Pode ter um teto. E tem, né, mal ou bem, ainda tem uma rejeição por uma coisa que acabou ficando marcada, que é a Operação Tapete Negro, que ele foi inocentado. Mas pode ficar marcado. Me chamou a atenção, eu acho que tu tens uma clareza melhor sobre esse assunto. Recentemente, dia 11, teve um evento do PP em Blumenau. Sim, eu estava lá. Onde inicialmente havia se anunciado até a filiação do prefeito Mário. O Mário recuou, acho que foi estratégico, né? O momento não está fora, mas foi estratégico esse recuo. Ao mesmo tempo estava lá o João Paulo. Se eu não me engano, eu vi na foto do informe, o João Paulo sentadinho. O Espiridião, a mim, é amigo pessoal do João Paulo. E ali no evento lançaram um balão de ensaio gigantesco, não que não possa vir a ser candidato, né? Mas o Almir Vieira, que é parceiro de primeira hora do João Paulo. Que é cria do João Paulo ali. Também, e é parceiro. Sim. Né? Eu vi aquilo assim, bem, tem uma reserva de mercado aí. Mas vamos lá, duas coisas. Esse dia do João Paulo foi engraçado, porque o João Paulo estava visivelmente constrangido ali. Visivelmente. Mas não constrangido porque ele não estava com pessoas alinhadas a ele. Ele gosta de todo mundo que estava ali. Mas ele, pela posição que ocupa, ele não podia estar ali. Ele estava constrangido, ele mesmo. Eu digo assim, quando ele chegou, ele disse: tu vai ser anunciado candidato? Ele disse: eu não podia nem estar aqui. Ele não pode ter filiação partidária? É relativa essa discussão, é relativo. Até pode, tá? Na verdade, não foi bem por isso que ele se desfiliou, né? Ele só se desfiliou porque ele achou que estava na hora. Mas aquela legislação que foi aprovada com relação a políticos ocupar cargos estatais, mas há uma controvérsia, né? Mas ele foi prudente. Ele foi prudente. Ele evitou, né? Foi prudente, enfim. E o momento. Ele precisava sair da União. Foi o momento, então está tudo certo. Então, agora a questão do balão de ensaio do Almir. Bom, o que acontece? O Mário está lá. A Maria está lá. O Mário não veio para o PP. Maria... Pô, o que tu vai fazer? Tu já viu algum partido grande mobilizar militância, né? O PSD está fazendo isso hoje, mas não é tradição. Normalmente o partido bota assim: não, nós temos um candidato, nós vamos aqui, nós vamos para a cabeça. A história da política faz isso. Até para segurar o espaço. Até para segurar o espaço. Então, quem é o nome? É o Almir Vieira, o presidente da Câmara e tal. Obviamente ele não vai ser. Mas a história da política tem que fazer isso. Então eu estava lá gravando, quando eu vejo agora vai me fugir o secretário nacional, o Rosa, se eu não me engano, e o Espiridião, eles precisavam fazer aquilo. Estão dando um recado pro Mário, estão dando um recado pro João Paulo, aqui, ó, estamos aqui, vamos fazer, aí todo mundo aplaude. É assim o jogo, é assim. Eu acho que o governador está numa condição confortável em Blumenau. Ele tem pelo menos 2 nomes no bolso que podem disputar a eleição. O Ivan e o Kleino Bim. Não, eu discordo. Se me permite, eu discordo. A opinião aqui é para ser ouvida? Não, porque assim, eu acho que ele não está confortável, porque ele não tem consenso, está longe. Nenhum desses 2 nomes são nomes, isso aqui vai fazer uma frente. Não acredito nisso. Mas nós não temos nenhum nome em Blumenau consenso. Não, por exemplo. Para grupo nenhum. Não, para grupo nenhum. Mas um Egídio Ferrari, uma coisa, talvez fosse um nome importante. O Tramontim, se tivesse no PL, eu conversei com ele semana passada sobre isso. Ele optou e tal. Então, assim, ó... ele estaria pilotando uma Ferrari, né? Então, ele não... eu acho que eles não estão confortáveis. O governador tem um problema. Nas principais cidades, ele não tem candidato. Florianópolis, Joinville, Blumenau... Chapecó também. Entendeu? Então, é um problema grande para ele, que quer se reeleger lá em 2026.
né? Então, tu tens que olhar com atenção isso. Eu não acho que ele está simples, não acredito que sejam esses dois nomes, acho que os nomes ainda vão partir de uma... Né? Eu conversei com uma pessoa que ainda acredita piamente que a Maria Regina é o melhor nome pro governador. E talvez seja. Mas qual a argumentação? Por conta de levantamentos de pesquisa, por conta dele não ter nomes competitivos, né? E por conta de montar uma estrutura que junte governo do estado, prefeitura e uma série de partidos em torno. A Maria deixaria o PSDB? Porque daí cria uma outra cisão enorme, né? Eu acho que eu acho que assim, ó, para mim tá dado. Esse xadrez é complicado, porque a Maria seria candidata do governador no PL, né? Para mim tá dado. Mas qual é a força do PSDB aqui? Vamos lá. O vereador vai descer o PSDB ou não? Mas eles são um partido organizado. Em Blumenau, um dos poucos. Em Blumenau, um dos poucos. Tem uma liderança tradicional, forte e importante, que é o senador Dalírio Beber. Mas tá todo mundo olhando, porque o PSDB também tá minguando. Sim. Minguando. Então, eu confesso que eu não vejo a Maria Regina ficando no PSDB. Não vejo. Acho que ela vai sair para algum partido para fazer esse combo aí que talvez que o prefeito Mário queira. E se ela ficar no PSDB e for uma candidatura, aí é uma candidatura tipo assim, não, eu vou porque eu vou. Mas daí o que vai acontecer a gente não sabe. Mas esse processo, e isso já é falado nas entranhas, né, das conversas, já é falado ela sair do PSDB. Eles vão ter que queimar neurônio, porque... Já estão queimando a horas, né? Uma eventual derrota de um projeto do governador e do Mário juntos é um desastre. Mas hoje... Para eles, né? Enfim... E o eleitor adora isso também, né? Não, mas sempre alguém tem que perder, né? Então alguém tem que perder. E quem está no poder perder, o tombo é um pouco maior. Mas eu insisto também que há essa tendência do eleitor em querer mudar. Então eu vou experimentar, né? Então a gente já viu o que deu com vou experimentar aqui no Brasil, né? Vou experimentar e tá, o contexto aquele se justificava, né? O de 2018. Então acho que tem essa preocupação. Mas o eleitor, ele gosta disso, ele tem essa necessidade de mudança, é o que ocorreu agora na Argentina. É isso aí. Mas, de novo, eu não faço nenhuma crítica ao eleitor argentino, porque, país afundado. Inflação de 140 ao ano. O cara que estava concorrendo era o cara que era responsável para pilotar a economia. E vem um outro lá e diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Bom, então, tem lógica. Tem lógica. Não dá para dizer que a política tem lógica, né? Não, eu acho que tem lógica. Tinha um grupo político muito tempo no poder. Mas quando eu ouvi o candidato dizer que o Papa argentino era representante do maligno na Terra e que ele iria acabar com a educação pública e saúde pública, eu disse, perdeu a eleição. E a surpresa, o eleitor superou isso tudo. Roberto, ele voltou atrás em algumas questões. Mas com relação ao Papa, não voltou. Mas por que tu está indo para a Argentina? Não, porque ele é mais radical. Nós não tivemos um bispo emérito, Dom Sândalo Bernardino, acho que era esse nome. Sim. O cara, ele era amado aqui. Sim. Pede para ele vir aqui hoje. Não, tu não precisa ir lá. E todo cidadão de bem, ou a pessoa da religião, esse cara virou um comunista, Dom Sândalo Bernardino. É louco isso. Mas eu acho que na Argentina foi mais a necessidade de mudar. Eles queriam mudar. Não? Mas então, por isso, eu insisto, aí vamos de novo voltando à história da mudança. O mesmo grupo político, há muito tempo, teve uma brecha com Macri lá, mas o mesmo grupo político, a economia estagnada, a economia ruim, porque se está a economia bem, tudo bem. Sim. Tá aí não vai. Tinha que trocar. A mesma coisa de 2018 no Brasil. Foi uma overdose de PT no poder. Uma overdose. Com muitos problemas? Com muitos problemas, assim, uma gestão exitosa, principalmente a segunda do Lula, uma gestão muito boa da primeira da Dilma, a economia depois começou a se atrapalhar, aí se criou uma conjuntura de criminalização da política e do Partido dos Trabalhadores. Ocorreram muitos erros, e principalmente o Lula não foi candidato.
porque foi impedido de ser candidato. Então foi ali. Então ali era. Então é o que eu sempre falo assim. Em 2018 teve lógica a eleição. Em 2022 a votação do Bolsonaro, que eu fico surpreso, porque daí já me parece o seguinte: bom, as pessoas querem isso mesmo. Hoje daí a gente vê nas manchetes o governador Jorginho, os deputados tudo cobrando pro governo federal devolver o dinheiro que o governo do estado botou na BR-400. Não, o governo do estado não foi esse governo, foi o governo ali, porque o governo do Bolsonaro não botou um tostão na BR-470. Foi uma das melhores coisas que o Moisés fez com a nossa região, que a BR-470 precisa de investimento. Ali o Moisés mostrou que podia fazer bastante, só que ele demorou para fazer isso. E aí, por quê? Porque demonizou a política e achou que podia trabalhar fora da política. E ele não teria como renunciar ao bolsonarismo e enfrentar o próprio eleitor. Né? Mas só que ele na reta final, ele fez um bom governo e tirou coelhos da cartola. Sim, muito importante. Fez muita economia. Só que era muito tarde. Demitiu, limpou o ele governo, foi importante na pandemia. O plano do Pix era um plano muito bacana. Esse negócio da BR-470, há quantos anos nós estamos aqui? 282, foi um bom governador administrativamente. Politicamente foi desastroso, mas daí foi, porque brigou com o próprio eleitorado. Né? Mas não é do eleitorado, não é só do eleitorado. Ele brigou com a classe política, ele achou que podia fazer as coisas sem a classe política. Ele poderia fazer sem toda a classe política, exceto o Bolsonaro. Ele precisava ter ficado abraçado com o Bolsonaro. Eu não concordo com isso também, mas enfim. Não, para a eleição dele. Para a eleição dele, tudo bem. Mas eu acho que ele foi coerente com ele. E coerência, Roberto, eu acho que é difícil ter um preço alto na política. Ok, mas aí cada um escolhe a sua trilha. Então, acho que... Ele escolheu. Enfim, acho que... Alexandre, obrigado pela sua participação. Ano que vem, se nos der a oportunidade de conversar não mais vamos falar de futebol, sobre avaliação política. Não, vamos evitar falar de futebol esse ano, né? Futebol. Eu queria saber uma última coisa de ti. Tu administra o Informe, a gente sabe que não é fácil você ser o empreendedor, né? Muito complicado. Você tem que cuidar de tudo, você tem que cuidar da matéria, você tem que cuidar do patrocínio, tem outros colaboradores, certamente tu tens que remunerar, então tem que correr atrás de tudo isso. E tu tens uma família também, né? Como é que tu divide esse tempo? Pois é, não sei. Não, eu tenho 4 filhos, né, Roberto? Eu tenho 4 filhos e 2 pequenos que moram comigo, né? Estão há 6 anos comigo, 6 anos e meio. E eles moram comigo sozinhos, né? Então, não é simples. A minha vida... Que idade que eles têm agora? 12 e 8. Né? A minha filha tem 50 anos de diferença para mim, né? Enfim, é uma experiência... que felizmente, graças ao Informe, me permite fazer isso, porque eu trabalho em casa e faço os corres todos. Então já até apareceu a oportunidade de eu trabalhar em lugar A, B, não me interessava, mas eu tenho essa dificuldade. Então... Mas tu leva para a escola, tu busca, tu cuida? Tudo. A mãe deles tem uma participação importante, né? Ela pega as crianças, tudo. Mas o dia a dia, grande parte é comigo. Então, às vezes é meio surreal. Tem uma criança aqui, pai, e eu aqui, né? Aí tô falando com o prefeito, tô falando com fulano, tô falando com ciclano. Mas, enfim, eu sou um cara muito positivo e sou muito pragmático. As coisas estão aí, a gente tem que tocar da melhor forma possível e tentar ser com alegria. Uma escolha tua que te faz feliz, né? Não, é isso aí. E tá dado e tem que resolver. Então, o que eu digo, eu tô criando as minhas memórias, as minhas afetividades, né? E eu sei que agora tem 2 pequenininhos, já tem os grandes ali, mas tem 2 pequenininhos que eu tenho que dar jeito. Obrigado, Alexandre. Roberto, obrigado a você. Obrigado a todo mundo aí. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia. Entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o podcast com Roberto da Luz.